Olá, segundos anos, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai iniciar essa série de videoaulas assim, né? Sobre a resolução da avaliação diagnóstica de vocês fizeram, né? Lembrando que vocês fizeram a avaliação diagnóstica, alguns, né, de vocês fizeram no dia 6 de outubro, né? E teve essa segunda chamada. Eu quero alertar vocês que a segunda chamada não teve questões diferentes, tá certo? Eu apenas mudei a ordem, mas assim, quem fez a avaliação diagnóstica normalmente lá no dia 6 de outubro, acessando o Google Classroom, tá? E depois, o pessoal que não, por algum motivo, não fez da primeira vez e veio fazer a segunda chamada, tá certo? As questões em si são as mesmas, apenas mudei a ordem. E a partir do formulário do Google, né, com a avaliação diagnóstica aqui, a gente vai olhar a da segunda chamada e vai resolver questão por questão, tá? Para vocês verem o que vocês erraram, né? Lembrando, outra coisa importantíssima, teve gente que veio questionar a nota, professor, né? Questionaram também lá na escola, né? Junto à coordenação, mas assim, eu tinha falado para vocês, né? Alertado que não vale nota. Essa avaliação diagnóstica, independente de quem fez da primeira vez ou na segunda oportunidade, é apenas para a gente avaliar como vai ser daqui para frente, já que a gente está voltando às aulas presenciais. A gente vai continuar também com esse misto aí de aulas presenciais que a gente volta com as aulas remotas, as aulas online que a gente já vinha tendo, tá certo? Então não há essa preocupação com nota agora, tá? Então a gente vai fazer essas videoaulas aí, uma para cada questão. A gente vai ver os comentários, ver como é que vocês se saíram, né? Ver como vocês conseguiram, né, resolver essa avaliação e assim, e vocês mesmos, obviamente, vão ver onde erraram e onde acertaram. Tá, pessoal? Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos ler aqui, né? Então, estou sempre considerando a segunda chamada, né, reforçando as mesmas questões da primeira vez. Segunda chamada da avaliação diagnóstica dos segundos anos, onde vocês colocavam, obviamente, seu nome aqui, né? E a turma de vocês. Bom, e na primeira questão, a gente tinha essa situação aí, ó. Assistir um vídeo, que, lembrando esse vídeo, essa videoaula aí, né? De um experimento prático que eu fiz para explanar sobre o assunto de função afim e que vocês já tinham recebido esse material lá no Google Classroom, tá? E assim, desde esse tempo, né, dessas aulas remotas, né, desse material que foi disponibilizado, eu acredito que muitos já tinham assistido, mas por que eu resolvi colocar na avaliação diagnóstica? Porque nas atividades relativas a esse vídeo, ninguém tinha acertado. Daqueles que responderam, ninguém tinha acertado. Então vamos ver aqui, né? Eu disponibilizei de novo para vocês assistirem o vídeo. E aí sim, ver se dessa vez vocês, ou a grande maioria, acertassem, né, essa questão. Tá? Então, o que eu digo aí? Assistam novamente este experimento prático, pessoal, pois na atividade relativa a este vídeo, ninguém acertou a questão abaixo. Não é difícil, basta ter um pouquinho de atenção. Então a gente vai rever o vídeo, tá certo, pessoal? Vamos ao vídeo. Olá, segundos anos. Bom, conforme combinado, estamos aqui com um experimento que eu anunciei no vídeo anterior para a gente fazer, tá? O que é que a gente tem aqui, né? A gente vai encher esse recipiente, tem até 2 litros. Eu reforcei as marcações aí, exatamente em 500 ml, 1000 ml, que é 1 litro, 1500 ml e 2000 ml, que são, né, os 2 litros de água que a gente vai encerrar o experimento, tá? E ali a gente tem um timerzinho para a gente observar. Então vejam só,
Quando atingir 250, veja que a graduação desse recipiente é de 250 a 250 ml. Então, quando atingir 250, que na verdade não vai atingir 250, né? Lembra lá no vídeo anterior que a gente já vai partir dos 250. Já estava com 250 ml de água. Aí eu vou encher aqui só para vocês verem e deixar no 250 ml. O que é que acontece? A gente vai partir o cronômetro a partir de 250 ml no mesmo momento que eu abrir a torneira e começar essa água encher o recipiente. Então vamos ficar atentos, porque a cada 250 ml, devido a essa graduação do recipiente, a gente vai marcar o tempo. Se for essa vazão da torneira for constante, a gente pode pegar essa situação problema e levar para a questão da função afim, tá certo? Bom, pessoal, aí eu queria interromper aqui o vídeo para dizer, né, informar, essa seria a primeira situação importante, a primeira coisa que vocês deveriam observar, que é justamente quando eu digo que a gente vai observar, vai ver realmente se a vazão dessa torneira ela é constante. Por quê? Porque na função afim a gente tem uma taxa de variação média, que é constante. Ela é importante e ela é dada, né, ela é representada pela letrinha A, que é o coeficiente angular. Então, numa situação dessa, a gente pode, com esses dados, e a atividade em si, na época que foi postada no Classroom, foi justamente sobre isso, nessa informação a gente vê se realmente pode tratar como uma função afim ou função do primeiro grau, como queiram, tá certo? Então, era isso que a gente ia observar. Se a taxa de... E foi, né? Eu já adiantando, você, quem já assistiu, viu, que realmente a vazão dessa torneira era uma vazão constante, tá? A cada intervalo de tempo era a mesma quantidade, um mesmo volume era adicionado nesse recipiente. Então, devido a essa vazão constante da torneira, a gente tinha essa taxa de variação média, né? Que é o que está se perguntando na questão. Vamos adiantar aqui então, voltar aqui para o vídeo. Na função afim a gente tem o quê? Uma taxa de variação média. Essa taxa de variação diz o seguinte, que a cada unidade de tempo vai aumentar a mesma quantidade de água aí dentro desse recipiente. Tranquilo? Então a gente, a cada unidade de tempo, a gente vai observar, vamos ver se realmente isso acontece. Porque se essa vazão aí da torneira, né, não for constante, ela ficar oscilando, que eu acredito que não vai ocorrer, porque em geral, se ela oscila muito pouco, a gente não tem como perceber, e que até acontece na prática, mas significativamente falando, não vai influenciar. A gente considera essa vazão constante. Então, o que é que a gente vai observar? Que a cada intervalo de tempo definido, vai subir a mesma quantidade em ml de água. Tá? Bom, vocês não estão me vendo, tá certo? Até para a gente mudar um pouquinho aí a estrutura desses vídeos. E eu vou agora fazer o seguinte aqui. Vamos encher em 250. Quando tiver no 250 eu vou parar. Pronto. Bom, aí só para lembrar um pouquinho, né, porque eu queria fazer a função afim com esse coeficiente linear conhecido. Então vocês sabem, né, que o gráfico da função afim ele intercepta o eixo y, de onde ele parte no eixo y, né, para o valor que é x vai ser igual a zero, então ele já vai ter um valor lá que vai ser considerado no eixo y para x igual a zero, e é de onde o gráfico começa. Então nesse exemplo a gente ia começar de 250, tá? Então 250 seria o coeficiente linear, que é justamente no tempo zero a gente já tinha 250 ml
de água nesse recipiente. Isso lá para transcrever, com esses dados, fazer a função afim lá no gráfico, que tem um vídeo lá no meu canal sobre isso e que foi postado no Classic 1. Tá? Mas na verdade, não se preocupe com esse detalhe aí. É só sobre o coeficiente angular, que é a taxa de variação constante que a gente ia observar. Então vamos ver se vocês, assim com essa explanação e vendo o vídeo agora, se vocês percebem, né? Quem acertou, tranquilo. Mas quem não acertou, quem acertou vai confirmar e quem não acertou vai ver agora que valor realmente é esse pedido na questão. Vamos continuar o vídeo aqui. Tranquilo? Vejam aí que está aí exatamente 250. E agora eu vou acionar o tempo para ver como vai se comportar o preenchimento de água aí nesse recipiente no mesmo momento que eu abrir a torneira. Tranquilo? Então vamos lá, então vocês observando aí, vamos ver, veja que como já tem 250 ml de água, a gente vai partir, obviamente, lá no timerzinho, está marcando o quê? 0, né? O tempo é 0. Então, quando eu disparar o tempo, no mesmo momento que eu abrir a torneira, quando chegar em 500, a gente vê o tempo que está lá. E já memoriza. Como a gente está com o vídeo, está sendo gravado, não vai ter problema de transcrever esses dados aqui do experimento lá para o quadro, como eu combinei no vídeo anterior. Tranquilo? É só para vocês observarem. Tá certo? Obviamente, se alguém quiser aí marcar aí no agora, né, que estiver assistindo, você que está assistindo, você marca também só para confirmar, conferir e até mesmo falar se eu estiver errado na questão do tempo. Mas é bem simples. Tá? Então vamos lá. Eu vou acionar o tempo. Quando eu acionar o timerzinho aqui, no mesmo momento eu abro a torneira. Tranquilo? Vamos lá? Então, 1, 2, 3. Valendo! Veja que no 500 deu 5 segundos, né? 750, 10 segundos. No 1000 deu 15. No 1250 deu 20, né? No 1500, 25. No 1750, 30. E no 2000, 35. Certo? Bom, aí passou um pouquinho, os 38 segundos, mas pelo que a gente observou, a cada 5 segundos aumentou 250 ml na vazão aí da torneira aqui de casa. Tá certo? Então, a cada 5 segundos, 250 ml. Vou pegar esses dados e levar lá para o quadro para a gente fazer exatamente o gráfico, identificar o gráfico da função, colocar a função e também a gente observar qual é a taxa de variação média e mostrar, que a gente vai estar vendo na prática aqui, que essa taxa de variação média a gente já está observando intuitivamente na prática e vamos tentar provar lá com o gráfico e a função já construída, colocada no quadro. Ok? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Pronto, pessoal. Então, voltando aqui para a questão, foi bem simples, né? Veja, vamos ver aqui a pergunta. Qual seria o valor do coeficiente angular indicado no vídeo do experimento prático anterior? Então, esse coeficiente angular, que é representado, né, pela letra A minúscula, lá na nossa função afim. A nossa função afim, a cara dela é f de x igual a x mais b. Ela tem essa característica, né? E lembrando, aí quem seria o valor da variável x, né? Quais os valores que x pode assumir? Seria o tempo, né? O tempo que foi dado em segundos. E a função de acordo com esse tempo dado em segundos, né? O valor que a função vai assumir é o valor justamente da capacidade, né? Do volume de água que está sendo adicionado nesse recipiente. Então, a taxa de variação média,
que é constante, e a gente viu que é constante porque a cada intervalo de tempo, o mesmo intervalo de tempo, subia a mesma quantidade, né, o mesmo volume de água. Então isso é constante, tá certo? E nisso ser constante a gente pode dizer que a gente pode representar esse experimento prático através de uma função afim, tá? Então foi isso aí que aconteceu. Então veja que foi bem simples a pergunta aqui. Coeficiente anular. Não estava preocupado, a gente fez, na atividade está no Classroom, a gente fez a transcrição desses dados, fez o gráfico, depois vocês deem uma olhadinha lá, se quiserem. Então, a gente dissecou assim, né, a função relativa a isso aí, inclusive ela tem coeficiente linear, que ela parte ali já de 250 ml de água que já estava no recipiente. Então, nesse caso, em resumo, eu só queria o coeficiente anular. Era observar essa taxa de variação média, que é uma taxa constante. E vocês viram, eu fui bem claro lá no vídeo, que a cada 5 segundos estava subindo, né, estava aumentando essa quantidade de 250 ml de água no recipiente. Então, se a cada 5 segundos estava aumentando essa quantidade de 250 ml, né, como é que a gente faz como é que a gente acha esse coeficiente linear? É só você dividir 250 ml dividido por 5, muito simples, né? Vai dar quanto? Vai dar 50. Então, 50 é o meu coeficiente anular. Porque está dizendo isso. Lembre-se que eu falei logo anteriormente. O x aí na função está representando o tempo. Então, a cada 1 segundo vai aumentar quantos ml? Vai aumentar 50. Se for 5 segundos, que foi o que a gente fez, né? A gente olhou mais de 5 em 5 segundos. 5 vezes 50, 250 ml. Então, a cada 5 segundos, aumenta 250 ml. Então, o nosso coeficiente anular, né, vai ser 50. Tá certo? E aí, se o 50, o coeficiente angular, ele vem juntinho da variável x. O x aí é o tempo. Então, se aumenta 1 segundo, vai aumentar 50 ml em volume de água. Se aumentar 5, que foi o que aconteceu, de 5 estava acontecendo isso, vai aumentar 250 ml, né, o volume, a capacidade aí, de água nesse recipiente. Então, bastava isso. Vocês viram que a partir de duas grandezas, o mesmo intervalo de tempo e a mesma quantidade de água que estava aumentando. Então, era só dividir. 250 dividido por 5, né, vai dar 50. Esse é o nosso coeficiente angular desse experimento aí, desse experimento prático que a gente fez. Eu não me recordo agora qual foi o mês que eu postei lá no Classroom, mas foi a atividade feita para vocês. Então, lembrando, como eu coloquei aí, né, a informação, que ninguém tinha acertado daqueles que entregaram lá, fizeram a atividade que estava postada no ambiente do Google Classroom, tá? Então, tinha as alternativas aí, 1, 0,1, 50, 1 sobre 50 e 0,5. Nesse caso, seria a letra C, 50. Tá, pessoal? Então, esse é o primeiro vídeo. Temos ainda mais 7 vídeos aí, que são mais 7 questões, tá? Eu já vou postar atividade sobre isso, né? Sobre essa resolução dessa questão. E a gente em breve vai se ver, né? Para a semana, né? A gente vai ter esse contato aí, tá? E daqui para lá eu vou postando mais sobre essa avaliação diagnóstica, que nesse caso aqui eu estou olhando a segunda avaliação, no caso a segunda chamada, né? Só relembrando, porque quem não teve a oportunidade de fazer da primeira vez, mas independente quem fez da primeira vez ou na segunda chamada, a avaliação é a mesma, e no caso, né, a avaliação diagnóstica é a mesma, e no caso só mudei a ordem aí das questões, tá? Então no próximo vídeo a gente vê a segunda questão dessa segunda chamada da avaliação diagnóstica. Ok, pessoal? Então, até a próxima aí. Tchau!